Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde, bom dia. Dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre democracia e cidadania, incluídos no tema da disciplina de Sociologia Política. O último vídeo dessa rodada, vimos no quarto e penúltimo vídeo sobre a noção de cidadania, formulada pelo sociólogo britânico Thomas Marshall, e como a noção de cidadania, formulada pelo Thomas Marshall, se relaciona com a poliarquia, o conceito de poliarquia formulado pelo cientista político estadunidense Robert Down. Agora, para fazer o arremate, para fazer o fechamento, vejamos como as noções de cidadania e poliarquia se adequam à situação da cidadania no Brasil. Pois bem, o Thomas Marshall, ao analisar a evolução ou desenvolvimento da cidadania no Reino Unido, ele percebeu que a cidadania ela passou por três etapas ou uma sequência histórica da seguinte forma. Primeiro, vieram os direitos civis, liberdade, propriedade privada, direito à vida, igualdade perante as leis. Segundo, direitos políticos esses que são o direito de votar e o direito de se candidatar a governante ou parlamentar, e também, consequentemente, a livre e espontânea capacidade de expressar ideias políticas independente se é contra ou a favor da situação. E a terceira etapa seriam os direitos ou a cidadania social, direito ao trabalho, direito à educação pública, segurança pública, educação escolar, lazer. Essas foram as etapas de acordo com o Thomas Marshall no Reino Unido, mas o José Murilo de Carvalho, analisando a cidadania no Brasil, ele percebeu que aqui a coisa ocorreu de maneira invertida se comparamos com o Reino Unido. Aqui primeiro vieram os direitos sociais, em seguida os direitos políticos e por último os direitos civis. Aqui no Brasil, por exemplo, os direitos sociais vieram primeiro, nas primeiras décadas do século XX, mas principalmente no período que vai de 1930 a 1945, conhecido como Primeira Era Vargas. Direitos esses, como por exemplo, educação pública, saúde pública, previdência social, as leis trabalhistas, que garantiam os direitos trabalhistas básicos que nós temos até hoje e que infelizmente estão sendo flexibilizados. Todos esses direitos sociais nós conquistamos no período de 30 a 45, mas especificamente no período autoritário de 1937 a 1945, que é o período do Estado Novo. Essa é uma contradição, ou que alguns dizem até um paradoxo da vida política brasileira, onde períodos autoritários, onde em períodos autoritários é que nós conseguimos a extensão ou acesso a certos direitos que em períodos democráticos não foram possíveis de serem conquistados. Tivemos um período democrático entre 1946 a 1964, onde esses direitos sociais foram expandidos, onde houve também a reivindicação da expansão dos direitos políticos, onde um número maior de pessoas tivessem acesso ao voto, onde um número maior de pessoas tivesse a capacidade de participar da vida política como candidatos a governantes e a parlamentares, e onde também as pessoas tivessem a livre capacidade de expressar suas ideias políticas, concepções políticas, ideologias políticas, fossem a favor ou contra a situação, seja de esquerda, direita ou centro, sem serem perseguidas ou censuradas por isso. E também foi exigido a concessão ou a conquista de direitos civis. Um deles é a questão da liberdade de expressão e pensamento, mas também a liberdade de ir e vir, sem o cerceamento de qualquer maneira, o direito à preservação da propriedade privada, o direito à vida e outros que nós vimos na aula sobre cidadania com Thomas Marshall. Infelizmente, houve a expansão dos direitos sociais,
Os direitos políticos eles foram levemente expandidos e os direitos civis não tiveram grande progresso. Veio o golpe civil-militar em 1964, que implantou a nossa terceiro e último período de governo civil-militar, de 1964 a 1985. Daí veio, pela segunda vez, um paradoxo da vida política brasileira, que nos relembra o que foi dito pelo falecido maestro Tom Jobim. O Brasil não é para principiantes. Para compreender esses paradoxos é necessário estudar a história política brasileira. No período ditatorial militar brasileiro, houve, por mais estranho que pareça, a expansão numérica de votantes no Brasil. Essas eleições elas eram diretas para parlamentares municipais, vereadores, estaduais, deputados estaduais e federais, deputados federais e senadores, mas para componentes do poder executivo, prefeitos, governadores e presidente, as eleições eram indiretas. Aqueles parlamentares que nós elegemos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, através das eleições indiretas para o executivo, eles escolhiam os prefeitos, os governadores e também o presidente da República. Mas como a vida política brasileira era polarizada em apenas dois partidos, o partido da situação, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o regime ditatorial militar, e o MDB, o antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que reunia todo o conglomerado da oposição ao regime, esses partidos polarizavam as eleições e durante a maior parte do regime ditatorial militar, a ARENA sempre saiu à frente, sempre referendando, confirmando aquilo que os governantes civis militares queriam. Então houve a expansão numérica de votantes em pleno período ditatorial militar no Brasil. Ou seja, houve a expansão dos direitos políticos, que infelizmente não veio junto com a expansão da liberdade plena de expressão e pensamento, que está associada aos direitos políticos, mas também aos direitos civis, que veremos logo em diante. O regime ditatorial militar deu sinais de esgotamento já a partir de 1979, quando começa na prática o período da redemocratização. Redemocratização essa que é efetivada em 1989, com as primeiras eleições diretas para presidente da República desde 1960. Eleições diretas essas que elegeram o presidente Fernando Collor de Mello. Em seguida veio a consolidação democrática, entre 1989 e 1994, quando tivemos o primeiro presidente eleito depois de 30 anos. Tivemos também o impeachment do presidente Collor e logo em seguida a resolução da crise institucional aberta pelo impeachment e as segundas eleições diretas, no caso do ex-ministro da Fazenda e depois presidente, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Foi justamente entre a redemocratização e a consolidação democrática que os nossos direitos civis, aqueles mesmos direitos civis que o Marshall percebeu como primeira etapa da cidadania, aqui para nós foi a última etapa da expansão dos direitos da cidadania. Direitos civis esses que são a liberdade plena de ir e vir para onde quisermos e até onde consigamos. O direito à vida. Direito à vida esse que inclui não somente a questão que entra em polêmicas como aborto, mas o direito à vida como, por exemplo, a pessoa não pode ser morta, a não ser em certas situações específicas. Ela não pode ser exterminada, não pode ter sua vida tirada de maneira arbitrária ou autoritária. Tem que ser tudo de acordo com a lei, tem que ser tudo de acordo com a legislação vigente, aprovada pelo nosso parlamento. Esses direitos civis que nós não tivemos acesso antes, tivemos acesso somente após a redemocratização e a consolidação democrática garantidas pela Constituição de 1988. Direitos civis esses que abarcam, como já foi dito, liberdade de ir e vir, direito à vida, direito à propriedade privada e também a isonomia,
ou a igualdade de todas e todos perante a lei, independente de sexo, ou gênero, classe social ou nível socioeconômico, pelo menos na teoria. Mas também aqui no Brasil aconteceu aqueles problemas que o Robert Down propôs, que também acontecem em democracias consolidadas, ou seja, problemas que atrapalham a real efetivação da cidadania. Temos o problema de uma minoria que controla os partidos políticos, os famosos caciques, e são esses caciques e esses dirigentes partidários que nomeiam os candidatos, aos quais serão expostos a nós e que nós escolhemos através das eleições. Ou seja, não temos plena opção ou não temos a plena capacidade de escolher os candidatos mais convenientes a nós. Somos obrigados a aceitar aqueles candidatos nomeados por uma minoria que controla os partidos políticos, seja o MDB, seja o PT, seja o PSDB, Democratas, o PR ou outros partidos quaisquer. Desculpe. Temos também o segundo problema, que é onde os candidatos com maiores recursos financeiros, sejam recursos financeiros próprios ou financiados por grupos econômicos que tenham interesses específicos, esses candidatos com maior poder econômico, maior poder financeiro, terão mais exposição, tanto na mídia aberta quanto na mídia fechada, seja televisiva, radiofônica ou impressa, seja também nas mídias sociais, que nos últimos 20 anos se tornaram novos meios de comunicação de massa que atingem parcelas muitíssimo amplas da população brasileira. Então, esses candidatos com maior poder aquisitivo, eles conseguem maior exposição, e conseguindo maior exposição, a probabilidade de serem eleitos aumenta. Isso também acontece no Brasil e nós percebemos isso de maneira nítida em todas as eleições. Sejam eleições para as prefeituras, sejam eleições gerais para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Também temos o mesmo problema da irresponsabilidade dos políticos profissionais de darem satisfação ao prestarem conta daquilo que fazem ou deixam de fazer. É claro que eles não podem fazer tudo o que querem, eles estão submetidos às regras democráticas e também aos limites impostos por suas funções, sejam limites esses nos governos, sejam limites esses no parlamento. Isso, infelizmente, deixa claro que esse é o quarto problema também, que os políticos eles não têm total liberdade ou total autonomia para fazer aquilo que querem ou aquilo que acham mais interessante. Suas funções impõem certo alcance, mas também certo limite. No caso do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, eles estão submetidos à lógica do presidencialismo de coalizão. Para governar, o presidente precisa distribuir cargos no governo, sejam ministérios, secretarias federais ou agências reguladoras, para os partidos que o apoiaram nas eleições, partidos esses que vão garantir o apoio em seu governo e garantirão também, na medida do possível, a governabilidade ou a capacidade que o governo tenha de administrar o Estado durante o período mínimo de 4 anos. E os partidos políticos, através de seus políticos eleitos, na maioria, deputados federais e senadores, são eles que vão garantir a governabilidade do presidente da República. Isso acontece também a nível estadual, com deputados estaduais sendo nomeados secretários estaduais, e sejam também a nível municipal os vereadores sendo nomeados secretários municipais e consequentemente, apoiando e garantindo a governabilidade do prefeito. E isso tem relação direta com o desinteresse nosso, da maioria de nós brasileiros, em relação à política. Desinteresse esse que tem várias raízes. Raízes começam tanto em casa quanto em uma boa escolarização. Analfabetismo político esse que impede que nós entendamos que a política, de maneira mais ampla, ela tem relação direta com todas as esferas de nossa sociedade. Economia, educação, segurança pública, saúde pública, saneamento básico. Carecendo de conhecimento político, carecendo de educação política, sendo analfabeto político, como a maioria de nós infelizmente não entendemos a extensão da importância da política e infelizmente não entendemos como a política ela pode ou cria problemas no nosso dia a dia. Pois bem, acabamos os vídeos sobre democracia e cidadania, espero que tenham todos gostado. Um grande abraço a todas e todos, vida longa e próspera,
Até a próxima.